Olá, meus nobres amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Eu vou tratar a respeito sobre um dos crimes previstos na Lei de Licitações, artigo 98. E você que não se inscreveu aqui no canal, eu tenho uma playlist completa agora, com todos os vídeos no qual trato a respeito crime por crime previsto na Lei de Licitações, desde o artigo 89 até o artigo 98. Então, todos os crimes materialmente, nós fizemos todos os comentários. Então vamos ao artigo 98, para que nós consigamos estudar a respeito desse tema e fazer alguns breves comentários. Primeiro, artigo 98, obstar, impedir ou dificultar injustamente a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais, ou promover indevidamente alteração, suspensão ou cancelamento de registro do inscrito. A pena será de detenção de 6 meses a 2 anos e ainda multa. Qual é a tutela jurídica e o plano de existência? Até eu já começo na base doutrinária, porque eu já fiz um artigo a respeito desse tema, está no meu blog, deixa que é disponível aqui na descrição do vídeo, e sobre essa questão de tutela jurídica, sujeitos e tudo mais, todos os crimes devem ser classificados, observados, conforme a ciência jurídica nos traz. Então, ele traz todos os pontos necessários e nós fizemos este acompanhamento baseando-se no fator normativo. Então, por bases iniciais, aí nós temos que observar que a tutela jurídica, evidentemente, assim como os outros crimes previstos na Lei de Licitações, é a administração pública, né? A administração pública, os interesses dela é que todos participem da licitação. E o artigo 98 revela como necessário aquele que impedir, dificultar, obstar, né, de forma injusta, porque existe um impedimento de forma justa, né, quando está contrário à legislação em vigor. Agora, quando não está na legislação em vigor, quando há um injusto impedimento no ato de inscrição, né, se você deixar de inscrever, não inscrever aquela pessoa física ou pessoa jurídica de participar de licitação, e sendo esse modo injusto, né? Ou mesmo no tocante não somente os dados cadastrais, quanto em relacionado à questão primordial, no tocante à promoção indevida, no tocante à alteração, a suspensão ou mesmo cancelamento do registro. É o que o artigo 98 estabelece. Então, o próprio 98 faz essa alusão que se trata de duas questões diversas. Uma é referente à suspensão ou cancelamento do registro, e o outro mesmo seria a etapa inicial, que é o cadastramento, né? A inscrição dos registros cadastrais. Então, uma tutela jurídica que eu posso dizer a respeito, tutela jurídica aos interesses coletivos. Todo cidadão também tem o direito à ampla concorrência, à livre de liberdade, né, de contratar com o particular, né, e essa questão da isonomia, o princípio da igualdade, inclusive, né, todos tratá-los, né, de forma prestigiosa, né. Agora, em tocante à questão instrumental, acho que é muito importante relacionar essa parte de procedimentos do que a lei de licitação trazer, lógico, a melhor proposta e também mais vantajosa. Então, a pessoa que seja física ou jurídica, quando eu disser pessoa, né, você pode distinguir a pessoa natural, a pessoa jurídica, e aí vai se verificar cada detalhe ao caso concreto. O que nós podemos deixar claro em relação ao sistema de que pode ser realizado o cadastramento? Cadastramento é um ato muito importante, no qual os registros fazem com que a pessoa fique habilitada para participar da licitação. Sem o registro, não há a participação direta daquele interessado. Então, nós temos aqui, por exemplo, casos da tomada de preços, né, que o participante, somente os que estiverem sido cadastrados previamente ou atenderem todas as exigências cadastrais até o 3º dia anterior à data do recebimento de propostas. Isso é o que a legislação assim estabelece. Um caso também, por exemplo, seria no tocante o convite, né, poderá participar da licitação, porém, mas deverá, portanto, demonstrar interesse de até 24 horas antes da apresentação de propostas. E aí, no tocante à questão de regulamentação administrativa,
no tocante aos registros cadastrais, na regulamentação de modo formal, o ente licitante não pode obstar, impedir ou mesmo dificultar de modo injusto a inscrição do cadastramento. Isso aí todos já sabemos. Ou mesmo a suspensão, cancelamento, alteração indevida. Então teria este condão de evitar que aconteça isso. O sujeito ativo do crime é o servidor público, aquele que exerce suas atribuições, ainda que de modo transitório, aquele que receba ou não remuneração, que tenha incumbência do seu cargo, emprego ou função pública, aquele que também que participe de uma entidade paraestatal, ou mesmo fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista, todos aqueles que participam, que realizam a licitação, são entidades públicas, então o servidor público vinculado a ela. E se for contrário ao instrumento, no tocante ao sujeito ativo, que não estiver relacionado à licitação, à entidade, portanto, não há que se falar de crime previsto no artigo 98 da Lei de Licitações. A questão funcional, inclusive, tem que ser servidor público, até deixei mencionado no meu artigo. Outro ponto importante, o sujeito passivo é o particular, de um modo direto, pode ser um particular, e de um modo indireto, a administração pública, ou mesmo as entidades por elas controladas, Então, conforme o artigo 1º, parágrafo único da Lei 8666/93. No tocante aos elementos objetivos, nós temos o artigo 98 que estabelece obstar, impedir ou dificultar de modo injusto a inscrição de qualquer interessado nos registros cadastrais ou mesmo promover indevidamente alteração, suspensão ou cancelamento dos registros do inscrito. Então, seriam duas condutas num crime só. No tocante ao ato de início, e aquele que já se encontra cadastrado foi devidamente alterado, suspenso ou cancelado o registro. Então, existe esta questão, importante formular aqui, deixar claro que existe essa separação, a esfera administrativa, a esfera civil e a esfera criminal. Na esfera criminal, o que nós estamos tratando aqui acerca desse ponto. O artigo 98 diz exatamente esta colocação do crime. Diferentemente, na esfera civil, poderia pensar também, vamos pensar um pouco mais além do que o artigo 98 estabelece, existe a possibilidade de perdas e danos, situações relacionadas à responsabilidade civil, e aí temos lá na esfera administrativa, lógico, os pedidos administrativos, inclusive o ato poderia também se caracterizar como um ato de probidade administrativa, por parte do servidor público, e ele também poderá se sujeitar-se às penalidades previstas em lei. Então existe também esse problema também relacionado aos elementos estruturais de cada relação jurídica. Então nós temos relações jurídicas diversas para tratamentos diversos, porém com o objeto único. Então o objeto único seria o impedimento de participação, de licitação, de modo geral, ou seja, aquele que vai iniciar o cadastro, aquele que já está cadastrado e sendo tanto um quanto o outro, ele não pode deixar de estar vinculado a ela. Então nós temos ali as condutas principais, o ato de obstar, o ato de impedir e o ato de dificultar. O ato de obstar nada mais é o ato de embaraçar sua atuação, opor, estorvar, quem gosta muito do português correto, estorvar, é o ato de obstacularização, no caso, quase que eu deixo de falar. E aí temos também a questão relacionada ao impedimento, que é obstruir, impossibilitar ou inviabilizar, ou não deixar de realizar. Então, nós estamos utilizando a língua portuguesa para com fins de que seja o mais claro possível este crime sendo aplicável ao caso concreto. Outro detalhe, o ato de dificultar. O ato de dificultar é impedir, seria um ato de impedimento, seja de um modo mais amplo possível e que se torne até um pouco mais dificultoso o registro do licitante. A questão do ato injusto está decorrente na causa, sem a existência, portanto, de justa causa para a sua atuação. O que significa dizer que não há nem previsão legal, nem instrumento normativo, não há nenhuma diretiva do motivo que possam proporcionar. Aliás, possa até inclusive haver, eu não deixei mencionado no meu artigo, um exemplo, poderíamos dizer que uma lei considerada inconstitucional ou ilegal foi aplicado e desabilitou aquele licitante,
né? E aí a administração pública, mesmo ciente da situação, lógico, eles podem também, inclusive, a administração pública fazer alteração, né, desses dados, porém, mas de forma direta, sem haver a interpelação, sem haver, na verdade, esse ato de cortar o interessado de participar da licitação, teria que ver, de certo modo, contraditório, né? Então, teria que se pensar numa abertura de um processo administrativo, né? Teria que pensar nesse outro detalhe. Olha, você infringiu as regras pré-estabelecidas no cadastro, você fez uma fraude, fez uma situação específica. Então, a pessoa não pode também ser... a pessoa física ou jurídica, já repito novamente, não pode ser punida por um ato que nada, sem motivo algum, nada fez. Então, seria isso. E, em decorrência de 3 pontos principais dos elementos subjetivos, nós temos o dolo, a vontade livre e consciente para objetivar o resultado final, que é não deixar que o licitante participe da licitação. E até dentre os elementos subjetivos, não há que se falar em conduta culposa. Então, não há crime se houver conduta culposa. Deverá haver a vontade do funcionário público de obstar o que o terceiro interessado consiga participar da licitação, ou aquele interessado diretamente, portanto, no registro, né, suprimir o registro, por exemplo, sem motivo algum. Aí nós temos, claro, que até outro ponto importante, antes de eu falar a respeito de passar sobre consumação tentativa, é importante eu mencionar que existe a possibilidade de não saber seu motivo. Lógico, o motivo sempre tem para tirar alguém da licitação, né? Às vezes, só que não consegue descobrir o motivo, o real motivo da retirada daquele licitante. Então, esse seria outro ponto importante que eu tenho que falar a respeito. No tocante à consumação tentativa, o ato se consuma com o ato de obstar, impedir ou mesmo dificultar indevidamente ou injustamente a inscrição de quaisquer interessados nos registros cadastrais ou mesmo promover indevidamente a alteração, a suspensão ou mesmo o cancelamento do registro. No tocante à tentativa, é estritamente possível, claro, mas é dificultoso por se tratar de um crime de mera conduta, por se tratar também do dever de estar presente, portanto, o ato de obstaculizar ou mesmo impedir, que, por exemplo, seria muito mais difícil de conseguir vislumbrar um caso em que há todos os atos de preparação ou não. Então, por exemplo, é difícil nós colocarmos em mente o que seria um ato que você vai ter que ter o final, um ato consumativo. Se você ou é ou não é. Então, se você realizou, você já obsta e pronto, já caracterizou-se como crime. Se você tentou, é muito difícil de conseguir provar essa tentativa, né? Inclusive aplicar o artigo 14 do Código Penal. No tocante à ação penal, procedimentos judiciais e a questão relacionada à pena, a ação penal será, em regra, como todos os crimes, ação dos crimes previstos na lei de licitações, ação pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada, cabendo o Ministério Público. O Ministério Público fará essa promoção dessa ação judicial, né, ofertando a denúncia e, subsidiariamente, o interessado também poderá intentar a ação judicial se não realizado no prazo legal. Então, teria um prazo, né, no tocante à questão de prescrição, algumas coisas relacionadas a esse ponto, e aí nós temos que nos deixar claro quanto à necessidade de que seja podendo ser intentar diretamente por uma ação penal incondicionada, promovida pelo Ministério Público, ou mesmo o particular prejudicado poderá promover a ação. Agora, da questão de competência, entendo por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, né, querendo ou não, a pena também não ultrapassa de 2 anos. Se não houver uma acumulação com outros crimes, haverá a competência para processar e julgar dos juizados especiais criminais. Então, previsto na Lei 9.099/1995. Falo barra, mas não é barra, né? É de 1995. Agora, o que eu tenho para dizer a respeito, tá, que se houver acumulação, obviamente, será justiça comum. Então, já disse a respeito disso. Se julgado, lógico, nós temos uma diferença muito grande aqui, tá? Se julgado o processo
for de competência dos juizados especiais criminais, haverá, portanto, a promoção da transação penal, que seria um acordo entre o acusado e o Ministério Público, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos em lei. De outra monta, se for justiça comum, se a pena ultrapassar de 4 anos, haver outros crimes, não ultrapassando de 4 anos, poderá ser a justiça comum e também haverá possibilidade de realização do acordo de não persecução penal, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos também no Código de Processo Penal. Artigo 28A trata a respeito sobre todos os requisitos do acordo de não persecução penal, que inclusive deve ser observar sempre quando se tratar de casos específicos. Às vezes é muito mais vantajoso uma transação penal ou um acordo de não persecução penal para fins de realização de que o processo não prossiga, portanto. Então seria esta questão relacionada a este ponto. Sobre a pena, logicamente a pena é de detenção, não é pena de reclusão. A pessoa não vai presa por isso. O que se pode acontecer, aí, no caso a detenção seria de 6 meses até 2 anos e ainda aplicação de multa. O juiz vai aplicar a multa caso concreto, vai verificar todos os detalhes e não se admite, portanto, o regime fechado. Pode-se cumprir regime aberto ou, no caso, dependendo da situação, no regime de semiaberto. Mas, desde que não sejam aplicados os crimes menos rigorosos, a aplicação da pena seja no sistema de regime menos rigoroso possível, porque a pena é de detenção de 6 a 2 anos. Bom, eu encerro esse vídeo, artigo 98, esgotado. Agradeço você que nos assistiu, e se você puder se inscrever aqui no canal, eu vou agradecer muito, e vamos tratar a respeito de novos temas bem interessantes acerca do mundo jurídico. Um forte abraço e até a próxima.